Olá, colega agente fiscal de rendas. Recentemente, o Sinafresp entrevistou o grupo idealizador da ferramenta Audi. São colegas agentes fiscais de rendas que desenvolveram uma ferramenta para que o fiscal externo possa fazer a sua auditoria. Nós sabemos que as nossas ferramentas estão desatualizadas e esses colegas criaram o Audi para auxiliar nos nossos trabalhos. Essa entrevista, ela acabou por ser longa, mas nós decidimos não fazer cortes, porque entendemos bastante importante o que foi debatido ali. Então, vamos lançar essa entrevista em 2 vídeos. Hoje, vocês ficam com o primeiro vídeo da entrevista. Eu gostaria primeiro de cumprimentá-los na pessoa do Maranca, que não pôde estar aqui hoje, porque estamos em Brasília tentando emplacar uma emenda na reforma administrativa, que esperamos que não aconteça. E vamos conversar um pouco hoje com a equipe, que é composta pelo Barsante, que é o líder da equipe, a Miriam Arado, o André Rala, o Oswaldo Faria e o Marcos Spinelli. Então, boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui. Delcides, quer fazer alguma introdução? Não, só cumprimentar o pessoal também, né? O pessoal aqui de Ribeirão Preto, né? Curiosamente, agora, a gente se encontra agora virtualmente, né? Não mais presencialmente. Mas o Penhalber também, que eu conheço lá de Jundiaí, onde eu tive antes. Acho que a gente pode começar a entrevista. Que ótimo. Barsante, se você quiser fazer um breve histórico sobre a ferramenta, contar um pouco da história do grupo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Sinafresp a oportunidade de divulgar o Audi, né, esse sistema colaborativo, né, que a gente chama, porque ele é feito por várias pessoas aqui dentro dos várias FDTs, né, do Estado, e é importante a gente divulgar para os colegas conhecerem e utilizarem, né, nas auditorias, nos trabalhos fiscais, que é o objetivo do Audi. E o histórico do Audi, ele começou comigo ano passado. Eu já tinha algumas ferramentas individuais que eu desenvolvia da FDT, e com essa expertise e vendo a necessidade da carência de um software que conseguisse, de alguma forma, que o fiscal sentasse para fazer o trabalho e tivesse todas as informações disponíveis para realizar seu trabalho, porque hoje a Cefaz tem muitos dados, mas eles estão um tanto quanto não estruturados e em plataformas diferentes, em formatos diferentes, o que dificulta muito a sua integração quando vai resolver um problema um pouco mais complexo de auditoria. Então, pensando nisso, a gente pensou primeiramente em padronizar esses dados, né? Porque a gente entendia e entende que, o pior que seja um padrão, ele é melhor do que nenhum padrão. Então, começamos a estipular esse padrão, em cima desse padrão, usando, no primeiro momento, o BO Client, e buscando essas informações e agregando isso junto com os arquivos do OFD, fizemos uma primeira versão do Audi. E aí, depois de uma live que foi feita em março do ano passado, os colegas que estão aqui se juntaram à equipe, né? Na verdade, nós tínhamos 2 a mais, e depois, no final do ano, foram desenvolver outras atividades aqui dentro da Cefaz, e começamos ali realmente a aprimorar ainda mais o áudio, porque eu sempre pensei o seguinte, que o trabalho fiscal ele é muito complexo. Uma pessoa só, por melhor que ela seja, por mais capacitada que ela seja, ela nunca vai conseguir abarcar todas as necessidades de um trabalho fiscal, principalmente pela diversidade e complexidade, né, como eu disse. E, então, com isso, fomos agregando outras pessoas, inclusive de outras DRT, que também era um pensamento meu no início,
porque eu gostaria de ter a visão de outras DRTs, que a gente sabe que cada DRT, às vezes, tem um modo diferente de trabalhar, tem uma visão diferente. Muito obrigada, Barsante. Sabe o que eu queria saber de você? Como que funciona essa ferramenta? Então, o FDT, ele recebe uma auditoria para fazer, recebe um ASF, ele tem acesso à biblioteca digital com os arquivos. A ferramenta Audi, ela vai se utilizar desses arquivos ou de pesquisas no BO? Quem faz essas pesquisas no BO? Nós já temos BO disponível para todos os fiscais. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como que como se utiliza essa ferramenta no dia a dia mesmo. Não, legal. A primeira coisa, assim, o Audi foi desenvolvido em cima, primeiro, do arquivo do SPED, o arquivo original do SPED. Então, ele importa os arquivos originais, como você disse, que é o que o fiscal, quando ele tem um ASF, ele tem acesso lá aos arquivos digitais, ele vai lá na intranet e baixa os arquivos do SPED. Então, essa vamos dizer, um braço ali do Audi. Então, ele importa os arquivos já de maneira automática, todos, colocando tudo no diretório, ele já importa todos os arquivos de uma vez só, do período que o fiscal escolher. Faz algumas consistências, se falta algum período ou não, aí ele dá algumas mensagens, tem todo um tratamento de erro ali envolvido nesse processo. O segundo pilar do Audi são os arquivos auxiliares, que a gente chama. Tá? O que são os arquivos auxiliares? Nota fiscal eletrônica, CT, NFE, GIA, CADESP, uma série e derivados disso, são mais de 40 tabelas, 40 arquivos que são trabalhados, não vamos entrar em detalhe agora, mas, em linhas gerais, é isso. Até a versão 2.0, que, na verdade, é a versão oficial até o lançamento que nós vamos fazer agora em agosto, da 2.5, a gente usava o BO Client como a ferramenta para extração, para buscar esses dados dos bancos de dados da Cefaz e trazer para a máquina. Com isso, a gente precisava realmente que a pessoa tivesse o BO Client instalado na máquina e de uma maneira automatizada, né? Não precisava ficar abrindo e fechando o BO, porque ele fazia isso automático, e extrair o dado. Mas a partir da versão 2.5 beta, né, que a gente chama de 2.491, 92, 93 e assim sucessivamente, nós já estamos utilizando o Launchpad, que é o acesso ao banco de dados do DW, lá da equipe DW, via intranet, via web. Então, com isso, foi um grande passo, porque a gente não precisa mais do BO Client. Então, o fiscal, tendo acesso à intranet, e todos têm acesso a esse site, porque ele já é padronizado para todo fiscal ter acesso ao Launchpad, você nem precisa fornecer usuário e senha, porque o usuário e senha ele é transparente também pelo logon do Windows, que já é automático lá no acesso, ele consegue gerar esses arquivos auxiliares. Então, isso foi um grande passo do Audi, que nós vamos lançar agora em agosto, oficialmente. Depois a gente pode até pedir para vocês ajudarem na divulgação, que nós vamos fazer uma live pela EGESP, né, via Teams na nossa intranet. Bastante, claro, lembrando que, só para complementar o que você falou, que essa parte do Launchpad, a gente acabou, durante o primeiro curso do áudio, um colega indicou um outro colega lá de Presidente Prudente, ele ajudou bastante nessa fase aí, o Anderson ajudou e continua ajudando, né? É importante que o André falou. Avanço, né? O importante que o André falou, que, na verdade, o áudio, nós temos esses 5 integrantes que estão aqui agora, que é o nosso core, né, do áudio, vamos assim dizer, mas temos o que chamamos de áudio técnico, que são pessoas que estão colaborando em determinados assuntos para aprimoramento do áudio. Por exemplo,
Temos o Durigueto de Ribeirão Preto, que está voltado para desenvolver a parte do áudio integrado com Power BI, que é uma coisa muito interessante também, que depois nós vamos divulgar. Nós temos o Anderson, que o Hala acabou de falar, que é o que está desenvolvendo toda essa parte de interface com web, de captura de dados de web, de Cadesp, do Launchpad, do apoio AIM. Quadro 3, do Quadro AIM. 3, que a gente está gerando automático. Então, muito importante. Nós temos o Fabrício, de Campinas, que desenvolveu uma solução em Excel fantástica de auditoria de ST, e ele está migrando isso para um módulo do Audi, para fazer auditoria de ST, que também provavelmente vamos lançar também no segundo semestre esse módulo. Aí temos também o João Marcelo, que está nos ajudando agora no Audi SQL Server, que é uma versão do Audi que nós vamos trabalhar com SQL Server no back-end, suprindo umas deficiências que nós temos hoje para grandes contribuintes devido ao Access não suportar. Então, nós vamos ter uma versão para o SQL Server. Nós temos, e já temos alguns grupos técnicos, por exemplo, o Dimas, aqui de Ribeirão Preto, ele está liderando uma parte de ressarcimento ST, que já é parte de negócios, né, de regras de negócio, para a gente trabalhar com ressarcimento ST. Vamos ter gente que quer com lado de custeio. Esqueci alguém, Hala? Acho que não. Acho que não, né? Oswaldo, esqueceu alguém, Oswaldo? Porque... Eu me lembro agora, não. Eu acho que eu não esqueci. E o colega, o Celso, né, que vai participar do módulo de medicamentos, né, de ST. Que vai ser um módulo que vai ser incorporado aí em breve, né? Um módulo muito bem-vindo, viu, Spinelli? Porque medicamento... Nossa, lista de medicamentos para fazer aquele controle do pagamento 426A, a gente precisa mesmo de uma ferramenta. Já existe uma ferramenta hoje, só que nós vamos incorporar no áudio para permitir cruzamentos, né, de dados, para ver se as operações estão escrituradas e outras verificações, né? Mas já existe hoje uma primeira versão que está em funcionamento, já que o colega Celso que desenvolveu. Nossa, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Você entendia agora? Vocês dependiam do BO, do colega ter o BO instalado, o cliente instalado na máquina para poder fazer as consultas. Imagino que vocês faziam essa interação com o BO via VBA. Ou não? Tinha alguma outra... O que vocês usavam? Na verdade, é o seguinte, um colega, o Fábio Cicerri... Só um instantinho, Bersante, só para esclarecer isso aí. Se o colega não tivesse o BO na máquina, ele se socorria do assistente. Aí um assistente ou alguém que tivesse o BO na máquina faria, então, coletaria esses dados através dessas tabelas e entregaria para a gente. Então, você dependeria de alguém. Ou você tendo o BO client, ou você tendo alguém que tivesse acesso para passar para você. Né? Tá, sim. Imagino que essa automatização aí eles faziam com VBA, né? Porque o Barsante mencionou que as consultas eram automatizadas. Então, na verdade, é o seguinte... de alguém para rodar uma máquina. Delcides, tem um colega que nos auxiliou também nessa parte, o Fábio Cicerri, de Campinas. Ele desenvolveu um programinha, mas não foi em VBA. Ele fez um executável em C#. Usando a VBNet, Visual.net, né, da Microsoft. E aí esse executável ele automatizava todo esse acesso. Então tinha um parâmetro lá, passava os parâmetros. Então eu usei esse executável e dentro do Access via VBA eu automatizei a parte de parametrizar, buscar esses parâmetros, pegar o resultado e checar se estava correto ou não. Entendeu?
E agora o 2.5 vai fazer um scrapping com o Launchpad. Já faz. .NET também ou não? Não, aí já é direto. Aí foi o código em VBA desenvolvido pelo Anderson de Presidente Prudente. Entendeu? Tá já certo. direto em VBA. Não, na verdade, acho que só assim, continuando a sua pergunta, que na verdade a gente acabou mudando de assunto, mas assim, em relação aos módulos, eu acho que é legal a gente comentar assim, do tipo, os módulos que a gente já tem, os que a gente tá para lançar aí, porque eu acho que isso mostra assim, porque eu acho que uma grande característica é exatamente essa, que ele está sempre dinâmico. Então, por exemplo, os módulos, eles existem já alguns, vão ser criados vários novos, e cada um dos módulos estão sendo modificados quase que permanentemente, com sugestão dos colegas. Então, o colega fala, poxa, esse módulo aqui poderia trazer tal informação. A gente, dentro do viável, a gente está sempre indo atrás, né? Então, eu acho que aí, assim, talvez o bastante possa até passar, eu acho que módulo a módulo, os que a gente tem, os que a gente vai lançar, mas eu acho que é legal comentar que, na verdade, assim, tipo, qualquer coisa que a gente falar hoje, daqui 3 ou 4 meses, provavelmente vão ter novos módulos e atualizações dos módulos atuais, porque ele é permanentemente atualizável, e essa é a vantagem de ser aberto e de ser colaborativo como ele é, assim. Inclusive, então, Barçante, deixa eu complementar que qualquer colega pode criar uma solução, porque como a base de dados é padronizada, um colega aí de qualquer regional que quiser criar um relatório, uma consulta, né, ele pode criar, né, e submeter para a gente, que a gente coloca lá a gente faz os testes, né, e coloca para todo mundo usar lá, né, pode ser criar até um módulo novo. Então ele tem essa possibilidade de qualquer colega que tem o conhecimento aí de Axis e também, né, criou uma pesquisa diferente, alguma coisa que não tenha hoje, né, ele pode ser adicionado aí no Audi. O carro-chefe dos módulos é o módulo número 1, é o módulo do 301, né, que é o roteiro 301. Então, ele já contempla todas as funções que estão no roteiro 301 do Manual de Técnicas Fiscais, e está nesse módulo 301. E temos um segundo módulo, que é o módulo de acompanhamento do 301. O que é esse módulo? Foi desenvolvido pelo Oswaldo aqui, que acabou de falar agora, de Jundiaí, que é um módulo que permite o fiscal fazer anotações, marcar, por exemplo, para fazer notificação, marcar onde parou, e vai acompanhando item a item, Oswaldo. Se você quiser falar mais detalhes aí do módulo de acompanhamento, Oswaldo. Não, a ideia do módulo de acompanhamento, na verdade, é que todo mundo que já fez uma fiscalização sabe como é que é a nossa vida, né? A gente começa, aí você começa um 301, aí você para porque apareceu aquele expediente urgente, aí você para porque você tem que fazer uma visita não sei aonde, tem não sei o quê. Então, na verdade, a ideia desse módulo é você ter os dados organizados de tal forma que você, tenha certeza que você cumpriu o roteiro, 2, você não tenha que refazer o trabalho que você iniciou em algum momento e teve que parar. Então, na verdade, a ideia dele é que você vai documentando, como você vai fazendo o seu roteiro 301, você vai documentando cada passo que você deu, inclusive na versão nova que a gente vai lançar agora desse módulo, ele já vai ter um link para cada item do roteiro, uma consulta sugestão, né? A gente vai ter uma sugestão que provavelmente a nossa ideia é que os colegas passem entre eles, tipo assim, às vezes Jundiaí, por exemplo, faz aquele item do roteiro de uma certa forma, mas Ribeirão faz de outra, pode ser que São Paulo faça de outra, aí você pode trocar com colegas as consultas que você faz para cada item do roteiro. Então, aí você vai ter tudo ali documentado, então você parou, sabe exatamente onde você parou, onde o que você fez, você pegou, por que você pegou, se você não pegou, por que você não pegou, então você fica com tudo documentado ali. Então, a ideia do módulo é basicamente essa, e aí você tem algumas ferramentas, como já prepara uma notificação, já prepara um guia para você fazer a visita no contribuinte, alguns outros detalhes, mas a ideia principal é mais um monitoramento do seu trabalho, assim. E um outro módulo muito importante que a gente tem é o crédito acumulado de custeio,
que eu saiba, é a única ferramenta hoje na Cefaz, não tem nenhuma outra que trabalhe com os arquivos do custeio, então a gente consegue importar o arquivo do custeio nesse módulo, e já temos uma série de consultas, de cruzamentos, porque como a gente importa dentro do áudio, então a gente já tem FD, tem os auxiliares e tem o módulo, e aí, então a gente consegue fazer cruzamentos ali para checar realmente se o que o contribuinte está informando está coerente com o que está no SPED e nos auxiliares, né? Que até então era muito difícil trabalhar com o crédito acumulado de custeio. Então, com esse módulo, ajudou muito. O outro que nós temos é o ressarcimento ST, também, que é uma demanda muito grande. A gente consegue importar o arquivo do pós-processamento gerado lá por São Paulo, né? Então, a gente importa esse arquivo. Também já temos, na verdade, módulos específicos para postos de combustível, para a distribuidora de combustível, e vamos fazer o geral, o ressarcimento ST geral. Porque a gente sabe que cada um desses setores tem características diferentes. Tem coisas que são em comum, mas tem detalhes de skunk, de saldo, um é saldo do skunk, outro é saldo do inventário, etc., que varia aí de acordo com o perfil da empresa que você está fazendo o ressarcimento ST. Tá? Nós temos um módulo específico aqui de etanol, para cálculo que já vem com a tabela do PMPF e MVA, para caso de cálculo de ST de álcool, etanol hidratado combustível, né? Tem um módulo de cruzamento FDG-NFE, um módulo mais simples ali. Tem um módulo apoio AIM, que o Spinelli desenvolveu, né, Spinelli? Se você quiser falar desse módulo, Spinelli, fala do módulo, Spinelli. Então, esse módulo do apoio AIM, ele é para ajudar o fiscal na hora de lavrar o auto, né? Ele juntar as peças que vão instruir o auto de infração. Aí ele ajuda a partir dos bancos de dados lá da EFD, né? Da escrituração fiscal, os DANFs, né? Notas fiscais eletrônicas, CTS. Aí ele consegue gerar os livros, né? De entrada e saída, apuração. E a gente está desenvolvendo, né, para ele fazer o CIAP, fazer a parte de poder juntar DANFs. Então, ele é tipo um apoio mesmo para quando chega o momento de montar o auto e carregar no EPAT, né? Esse que é o objetivo, assim, do apoio aí. Você monta o auto dentro do próprio Audi? Como funciona? E depois carrega para o EPAT ou para o programa? Ele gera os relatórios em formato PDF, né? O fiscal vai separar, né? As provas, você está falando, né? As provas, para instruir a auto-infração. Eu vi vocês dizendo que o programa gera também o quadro 3. Ele dá sugestões de infração, alguma coisa desse tipo? Não. Pro AIM? Não. Tá, ele vai te dar um relatório, o fiscal vai fazer uma análise se há algum tipo de infração ali, e depois ele te gera a possibilidade de puxar todas as provas, né? É isso que esse módulo faz. Os outros módulos são de fiscalização, né? Por exemplo, o módulo de 301 e o módulo de crédito acumulado, né? Todos eles apoiam a fiscalização propriamente dita. Agora, apoio aí já é quando o fiscal já encerrou e aí ele quer fazer as provas, né? Então, ele ajuda a gerar os relatórios, os PDFs, né? Para colocar no auto de infração. Ô, Lígia, por exemplo, o livro, a gente tinha costume de gerar o SPED, né? Lá naquele programinha do FD SPED lá, pegar marcar as páginas que você queria imprimir cada página. Gerar mês a mês, que tinha que gerar, que não dava para gerar mês a mês. Vez. Agora, com o módulo do Spinelli, ele fez um relatório com formato bem amigável,
Aí você coloca as chaves de acesso, ele já gera separado por mês, só as notas que você precisa, com um formato bonito, com todas as informações que tem lá no SPED, inclusive com o hash do arquivo do SPED. Então, aquilo lá serve como prova sem nenhum problema, entendeu? Facilitou bastante o trabalho fazendo dessa forma. Tá, isso daí você está fazendo um acesso no Launchpad, você está fazendo um acesso na base de dados do DW, então, para fazer isso daí. Não, isso já tem. Quando você extrai os dados no BO, no Audi, quando você traz os dados do Audi, você já tem informação tanto de FD como de nota fiscal eletrônica. Aí o módulo ele criou só algumas consultas para facilitar esse trabalho. Então, quando você cola o número da chave de acesso que você quer, ele já interliga com os bancos, né, ou do AFD ou do DNFA e já traz os dados que você precisa, entendeu? Tá, meu ponto é que você está gerando um PDF do relatório do áudio, que fica mais bonito, por exemplo, do que você ficar colando DUNF no EPAT, né? Isso, exatamente. Você pode ainda colar uma DUNF ou outra para garantir, né, para mostrar, dar exemplo. Isso também é uma das ideias do Spinelli faz tempo, de incluir uma DUNF dentro do áudio, para o colega conseguir gerar uma DUNF os mesmos dados da DUNF. Talvez a gente consiga fazer isso depois com a ajuda do Anderson, né? A gente está ainda decidindo como que vai ser esse formato, porque são muitas informações, né? Aí a gente está pensando como que a gente vai fazer isso ainda. Mais alguma coisa, Spinelli? Não, é isso aí, complementou bem, porque essas provas, o código hash, né, da escrita fiscal, elas dão a validade jurídica, né, para aquela relatório que você está listando ali, os registros, né, de entrada e saída, eles são a mesma informação que a empresa escriturou, né? Então, eles dão a validade como prova, né, no auto de infração. Assim como o DUNF, né, que ele tem também o código da chave, né, provando que é uma nota que foi emitida e foi autorizada pela Fazenda e pode ser colocado como prova do auto. Legal. E aí, Lígia, pessoal, nós temos já, como eu citei no início, alguns módulos, vamos dizer, no forno aí. Aquele módulo da ST que eu citei já do Fabrício de Campinas. Tem um módulo que já tem uma prévia, mas não foi lançado ainda, precisa de uns aprimoramentos, levantamento específico, quantitativo de mercadorias. Temos um módulo muito interessante, eu vou pedir o André para falar, que é o módulo de dados da Receita Federal. Fala, André. Não tinha desbloqueado. Você não falou do módulo das tabelas do ST, que já está lá também. Ou a gente não lançou ainda? Não, está lá. Ele, na verdade, é um módulo suporte. Só auxiliar, né? Tem um módulo lá que tem vários NCMs, os IVAs de vários setores, que já dá para fazer alguns cruzamentos para daquela parte que é bem fácil, você sabe, né, Lígia, da parte de ST, que não tem muito, né, o IVA é fácil, é chata, tudo. A gente parametrizou isso, o Fabrício de Campinas junto com o Barsante padronizaram, e faltou alguém que eu esqueci, Barsante? Vocês dois que fizeram? Acho que foi. Então, e eles padronizaram os IVAs, os NCMs, né, os CESTs agora, e agora o módulo que vai sair do Fabrício já faz alguns cruzamentos a partir disso aí. Se alguém quiser fazer os cruzamentos, né, por conta, também já tem as tabelas que eles estão usando aí, que é um dos módulos que a gente criou. Bom, então da Receita Federal, existe um banco de dados público da Receita, que está lá no dados abertos da Receita. Então, eles têm informação
situação cadastral das empresas, dado de CNAE, dado de sócio. São, na verdade, 3 tabelas que a gente está buscando isso agora, a gente pegou da Receita, o dado é público, né? A gente transformou isso em tabelas e agora a gente vai importar para o Audi as informações, principalmente de outros estados, né? Porque hoje a gente só tem o dado do CADESP, quando é fora do estado a gente não consegue encontrar nada disso. Então, agora a gente vai ter esse acesso aos dados de outros estados também através do que a Receita tem, essas tabelas da Receita. Faltou alguma coisa, Barsante? Só complementando, hoje, nenhum banco de dados da Cefaz nós temos algo parecido. Então, vai ser o primeiro acesso. Então, como é que vai funcionar? Quando a gente instalar o módulo, nós vamos ter uma base. A base vai dar... Quantos gigas dá a base, o André? 15? Agora, né, 15? Organizada e eliminada, 11 GB. 11 GB. A base tem 11 GB. E ela vai 45 milhões de contribuintes, mais ou menos. 45 milhões de contribuintes. Então, é um banco de dados bem grande. E ele está em SQLite, né, no banco de dados SQLite. Então, o que nós vamos fazer? Quando a gente pegar o módulo, eu vou pegar todos os fornecedores, todos os clientes daquele fornecedor específico e vou fazer a consulta nessa base. Aí eu trago o status de todos esses clientes, mesmo de São Paulo, não importa, que também é uma informação a mais, que a gente já tem no CADESP, mas a gente pode trazer também, e traz essa informação, mas vai ser muito mais útil para os fora de São Paulo, porque aí eu vou ter noção se ele está ativo, se não está, qual o CNAE daquela empresa, os sócios. O sócio só tem uma limitação, porque a Receita ela só disponibiliza os do meio, né, André? Os números do meio, né? 4 ou 5 números do meio, Ela corta do início e do fim, questão de sigilo, porque é dado público, ela não disponibiliza o CPF. Mas, pelo nome, o nome vem inteiro, etc., então, a gente acredita que é um módulo muito, muito interessante para a detecção, inclusive, de fraudes estruturadas. A gente consegue ver, às vezes, jogadas de mandar para outro estado para empresas que não existem ou estão inativas, coisa que, quando a gente só olha o nosso banco, a gente não consegue. Aí tem que mandar PVF, esse tipo de coisa que a gente sabe que é bem complicado, né, quando a gente depende de outro estado. Então, a gente espera lançar esse módulo, talvez também agora em agosto. Se der tudo certo, a gente vai lançar um módulo também já com a versão, com o lançamento da 2.5. Oi, pessoal. É só uma coisa que a gente estava esquecendo aqui, né? Nós estamos dando uma remodelada no módulo 301, né? Vamos remodelar, vamos dar uma melhorada, porque é um módulo muito grande, tem muitas consultas, são mais de 100 consultas. São 111 consultas. 111 entre consultas. Auxiliares e definitivas, né? Exato. E a gente tem ainda algumas solicitações de algumas áreas, por exemplo, da área de açúcar e álcool e tal, para a gente colocar ali, e o módulo já está grande, nós vamos dar uma remodelada, então nós vamos ter uma novidade no módulo de auditoria, agora nesse segundo semestre, né? Já estamos trabalhando nisso. Legal, Miriam. É aquele caráter que a gente fala, do constante aprimoramento, né, Miriam? Por isso que é bom, né? Por isso que é bom ser assim, né? Mas, bom, e assim, só um depoimentozinho bem curto aqui, mas eu falo sempre para o Barsante que Barsante, assim, eu sou grata ao Barsante, grata, porque acho que eu sou a mais velha da equipe, eu não acho, sou a mais velha e a mais antiga também, além de mais velha, a mais antiga. E era um sonho lá desde o início da minha carreira, lá atrás, lá nos idos, lá quando o Edelton ainda não tinha aposentado aqui, e a gente ficava fazendo nossas soluções para auditorias e tal, em Access também, sofrendo, porque cada um faz de um jeito e tal.
Quando o Barsante apareceu com o áudio, eu falei, nossa, Barsante, deixa eu entrar nessa, por favor, né? E fico aí, assim, torcendo e ajudando o que eu posso, né? Para que isso vá para frente, porque isso é maravilhoso, é um sonho que eu sempre tive. Eu ia até aposentar, estou esperando, ó, que eu vou aposentar depois disso. Sou grata, viu, Barsante? E a equipe toda. Grata é você também por estar colaborando conosco, Miriam, com seu conhecimento, sua expertise, sua história aí na Cefaz, né, de trabalhar com banco de dados, de acesso a contribuintes, né, Miriam? Então, a gente só tem a agradecer. Por isso que a equipe é boa, porque é gente empenhada, dedicada e uma sinergia muito boa, né, Miriam? Graças a Deus. Lígia, também esse módulo do 301, ele abrange, ele praticamente, não digo o roteiro todo, porque tem algumas consultas que vão além do roteiro, né, Barsante? E aí, essa é a ideia, e cada colega pode, a partir dessas consultas, criar outras consultas onde ele pode trazer essas informações, né? Por exemplo, a gente tem consultas lá que ele precisa de alguma coisa mais específica do que aquilo que está lá. Pode usar uma consulta de base e continuar ela, né? Então, essa é a grande graça do Audi, e é uma coisa que a gente tem tentado, né, Miriam, Oswaldo, Barsante, Spinelli, tentado encontrar o máximo de consultas possíveis para a gente incluir tudo aí nessas novas versões aí dos módulos que estão vindo aí, né? Se Deus quiser. Bem, como eu havia dito no início do vídeo, essa foi a primeira parte da entrevista com os colegas que desenvolveram a ferramenta Audi. Em breve, o Sinafresp lançará um segundo vídeo para esclarecer outras dúvidas sobre a ferramenta. Obrigada.